Olá, bom dia, prezado ouvinte. Quero cumprimentá-lo com a preciosa graça e a paz do Senhor Jesus. Minha oração é que Deus possa estar bem presente na sua vida, na sua família e sendo a razão maior do seu viver. Muito bom estar mais uma vez nesse tempo juntos. Sou o pastor Wilson da Primeira Igreja Batista de Marechal Cândido Rondão e começar esse dia voltando a nossa mente, a palavra de Deus, que é tão preciosa, que nos edifica, que nos transforma, que nos faz cada vez mais semelhantes a Jesus. Hoje quero continuar a falar sobre como combater os gigantes da nossa alma, mas especificamente com a ajuda daqueles que são a família da fé. Como é bom na nossa caminhada com Jesus termos pessoas que andam com a gente, que compartilham o seu coração com a gente e também estão dispostas a viver as nossas próprias lutas e nos fortalecer, nos encorajar em todos os instantes. E é sobre isso que eu quero pensar hoje. Como nós vencer os gigantes da nossa alma, solidão, medo, ansiedade, procrastinação, insegurança, com aqueles que são da família da fé, que amam a Jesus. O meu texto hoje é 1 Samuel 23, 15 ao 18, que diz assim: Então, perto de Oreza, Davi recebeu a notícia de que Saul estava a caminho do deserto de Zif para procurá-lo e matá-lo. Jonatas, o filho de Saul, foi encontrar Davi e o animou a permanecer firme em Deus. A Nova Versão Internacional diz encontrar forças em Deus. E ele disse: não tenha medo. Meu pai jamais o encontrará. Você será o rei de Israel e eu serei o segundo no comando, como meu pai Saul sabe muito bem. Então os dois renovaram seu compromisso solene diante do Senhor. Depois Jonatas voltou para casa enquanto Davi ficou em Oreza. Amado ouvinte, quantas vezes ao longo da vida os problemas que temos de enfrentar se assemelham a gigantes? Tão enormes que são, o combate parece desleal. Quem já os encarou sabe o tamanho do estrago que eles são capazes de fazer. Ansiedade, medo, orgulho, timidez, impaciência, cobiça, inveja, depressão, lascívia, vaidade, vício, preguiça, procrastinação, maledicência, solidão, culpa, temor do homem e muito mais. Esses gigantes não são para amadores. E como então derrotá-los? Como combater esses gigantes que cercam e confrontam nossa alma, drenam nossas forças e roubam nossa alegria? Como prosseguir e prosperar face a esse combate de vida ou morte? Duas coisas são essenciais nesse combate: a nossa fé em Deus, na bondade, no cuidado de Deus, e os da família da fé, aqueles que andam com a gente. A fé é a nossa arma de combate. A família da fé é o nosso exército aliado no combate. Sem a fé e a família da fé, ninguém sairá vitorioso, pois sem arma e sem exército é impossível de se ganhar qualquer guerra. Com isso em mente, nós podemos voltar ao texto aqui do encontro de Jonatas com Davi num momento difícil em que Davi se encontrava. Há algumas observações que desejo fazer a partir desse encontro entre os dois. E o meu objetivo é encorajar você a lutar os seus combates da alma com fé em Cristo, fé nas promessas de Deus, na pessoa de Cristo, e jamais sozinho, jamais isolado, mas com o auxílio da família da fé, pois é assim que deve ser. Inicialmente quero lhe dizer, prezado ouvinte, que todos precisam da família da fé. Nem Paulo, o grande apóstolo que era, conseguiu vencer sozinho os seus combates da alma. Ele sempre contou com a família da fé, o exército de Deus. Jesus também, em certo momento, buscou se fortalecer com
o auxílio da família da fé. Em Mateus 26, 36 seguintes, nós temos um texto que fala de um momento crucial e muito desafiador na vida de Jesus. Então Jesus foi com os seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. E disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim como tu queres. Essa atitude, prezado ouvinte, de Jesus revela que em seu coração havia fé nas promessas de Deus. Fé de que no dia da angústia nós podemos clamar a Deus e Ele nos ouve. E Ele nos livra e nós iremos o glorificar. Essa atitude de Jesus também revela que nos combates da alma nós precisamos da família da fé. Ele disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Todos nós precisamos da família da fé. Paulo precisou, Jesus precisou, Davi também precisou. Ele precisou estar ali ao lado de Jonatas para que ele pudesse ter força no momento em que Saul saiu para matá-lo. Hoje se engana e até peca por orgulho aquele que pensa que é capaz de seguir sozinho na vida, autossuficiente, com sua própria capacidade, de lutar os seus combates sem ajuda de ninguém, de crescer sozinho em Deus. Veja o caso de Davi, aquele mesmo que tinha derrotado o gigante Golias em certo momento da vida, ficou de tal modo amedrontado, face às ameaças de Saul, que viu evaporar suas forças para enfrentar o problema. Jonatas foi quem o ajudou a encontrar forças em Deus. Todos nós precisamos da família da fé, pois sem esse tipo de ajuda nós nos enfraquecemos em Deus e passamos a correr sérios riscos. Em Hebreus nós temos uma advertência, lá no capítulo 3, verso 12 a 14, que nos confronta justamente nisso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Veja, prezado ouvinte, que a falta de comunhão com a família da fé pode resultar em alguns fatos trágicos. Nos leva à incredulidade, coração perverso e incrédulo. Nos leva ao endurecimento. Que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. E nos leva, por final, à derrota. Passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apegamos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, prezado ouvinte, não brinque com fogo. Não se isole, não fique sozinho. Para nos mantermos crendo nas promessas de Deus, vencendo os combates da alma, todos precisam da família da fé, da comunhão da igreja. Mas também a família da fé é tão especial porque ela aponta uns aos outros para Deus. Diz-nos o texto que Jonatas não deixou o conforto do palácio e foi para o deserto de Zif, em Oreza, para fortalecer a sua autoconfiança, a sua autoimagem ou a sua autoestima, ou inclusive a autoestima de Davi. Jonatas foi fortalecer a confiança de Davi em Deus. Diz o verso 16, quando Davi estava em Oreza, no deserto de Zif, soube que Saul tinha saído para matá-lo. E Jonatas, filho de Saul, foi falar com ele em Oreza e o ajudou a encontrar forças em Deus. É aqui que reside toda a diferença entre a comunhão da família da fé e também
a comunhão que existe em grupos de apoio. Por melhor que às vezes um grupo de apoio possa ser, nenhum deles jamais será capaz de ajudar como a família da fé, que vive para apontar uns para os outros a Deus. Quando a nossa alma, presadamente, está aflita no meio de combates, nós precisamos ser lembrados da força que temos, nem das qualidades que possuímos, nem das vitórias que um dia tivemos. Nós precisamos ser lembrados do Deus que é forte, o Deus que nos dá força, cheio de todas as qualidades e todo-poderoso. Não adiantava Jonatas elogiar a Davi. Ele não teria força em si mesmo, finito que era. Não adiantava Jonatas lembrar Davi da vitória sobre Golias. Passado é passado. Jonatas precisava lembrar a Davi do Deus que o havia ungido, do Deus que o havia separado, o Deus que o havia posto naquela situação de líder. Por isso que a família da fé aponta uns aos outros para Deus. Mas também a família da fé, ela nos leva uns aos outros aos pés do Senhor. Vimos que todos precisam da família da fé, que a família da fé é intencional em sua missão de ajudar uns aos outros e encontrar forças em Deus, através da palavra do Senhor, para seguirmos vitoriosos no combate da fé. A família da fé também leva uns aos outros aos pés de Deus em Cristo, porque é de joelhos diante do Pai que nós somos vitoriosos. E foi de joelhos diante do Pai que Jonatas e Davi terminaram a sua conversa. O verso 18 diz: os dois fizeram um acordo perante o Senhor. Então Jonatas foi para casa, mas Davi ficou em Oreza. Amado ouvinte, todos nós enfrentamos os gigantes na alma e na vida. Os gigantes da vida serão vencidos na alma primeiramente. Seremos vitoriosos apenas se combatermos com fé, auxiliados da família da fé. Minha oração é que você forme amizades espirituais, amizades feitas em Cristo Jesus, amizade que te encoraje em Deus, aponte para Deus e te enche da palavra de Deus para seguir com fé, esperança e amor nas promessas de Deus. Que você possa se unir à igreja local, à família da fé, para ter forças e vencer os combates da alma com fé nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Por isso, minhas considerações finais ao meu e ao seu coração encontre amigos espirituais que te fortaleçam em Deus e que te apontem para Jesus. Não deixe de congregar, como é costume de alguns. Não deixe de estar unido aos da família da fé. Faça de Jesus seu principal amigo, mas não ignore a família da fé. E assim você vai ser vitorioso e extremamente abençoado. Que Deus abençoe e aplique esta palavra no meu e no seu coração. Amém.